aí eu saí, né, fui por outros caminhos, assim, mas não vamos fazer essa apresentação formal de LinkedIn não, que vocês podem entrar lá e consultar o LinkedIn e saber exatamente qual foi a minha carreira. Mas eu vou contar o que não tem no LinkedIn, né. E aí, voltei depois de alguns anos para lecionar, né, e fiquei 10 anos nos cursos de pós-graduação aí. Então, assim, estou super feliz, espero que a gente aproveite essa conversa. Então, vamos lá. Esperando que a página passe aqui. Não passou. Ué, tá. Esse é um QR Code que não é o da presença, viu, gente? Então, é um QR Code da SAP, caso vocês queiram obter informações a respeito da empresa, caso vocês queiram saber dos programas que a gente oferece para estagiários, para profissionais, enfim. Então, esse é um QR Code, por favor, não confunda com o QR Code que vocês têm depois da presença e eu vou passá-lo ao final da nossa conversa, tá bom? É muito importante, porque senão vocês ficam aí sem a presença de vocês. Então, para não confundir, eu coloquei um no início e o outro no final. Tá bom? Na realidade, eu trago esse também no final, então quem perdeu, chegou, entrou um pouquinho depois, não vai ter problema, né? Vocês vão conseguir pegá-lo novamente. Eu não sei porque ele demora para passar a pagininha, né? O que acontece aqui, gente? Tá. Então, desde o escritório do CEO até o chão de fábrica, as companhias elas estão funcionando em tempo real. Então, assim, estejam atentos para como que o mundo hoje ele funciona. Não existe mais aquela história de, eu vou informar alguma coisa agora de manhã e depois à tarde eu vou ver se rodou. Não, hoje, gente, o mundo ele é rápido, ele é realmente em tempo real. Então, um pouquinho da SAP, para vocês conhecerem, que é a empresa onde eu trabalho. Esses são dados globais, a SAP ela não trabalha com dados locais, né? Então a gente tem 77% das transações mundiais rodam soluções da SAP. SAP é nada mais, nada menos, assim, em palavras bem simples, é uma empresa de desenvolvimento de software. Então a gente faz soluções para resolver a vida dos nossos clientes. O que a gente quer é ver o mundo rodar melhor e melhorar a vida das pessoas. Então essas soluções são soluções em várias áreas para melhorar a vida de todas as pessoas. Então, 437 mil clientes a gente tem no mundo hoje, 92% da Forbes, né, com 2.000 empresas, né, são clientes da SAP, que estão listadas nas maiores empresas da Forbes. A SAP tem 48 anos. Temos 20 laboratórios, e esses laboratórios são os locais onde a gente faz efetivamente código, é onde a gente pensa soluções e faz o desenvolvimento. Então, temos mais de 100 centros de desenvolvimento, né, espalhados pelo mundo inteiro, em 190 países. Então, isso é um panorama aí macro, né, do que significa essa SAP que faz soluções para empresas e não só para grandes empresas, tá? Como no mercado normalmente costuma dizer. A gente faz soluções para empresas de todos os portes, pequenas, médias e grandes empresas. Tem um delay aqui no enter do PowerPoint, não sei se é a conexão, o que acontece, pessoal, paciência, hein? Vamos lá. Se ele muda aqui. Vou começar a mudar quando eu
começar a falar, né? Olha só. Vamos ver se o Next funciona. Muito bem, vamos pegar essa técnica. Bom, e aí um pouquinho mais próximo da gente. A cada 60 segundos, os clientes SAP eles geram 74,2 milhões do PIB global, né, para vocês verem em dimensão. As soluções SAP, elas atingem 1,8 bilhão de mensagens de celular por dia. Então, assim, é um volume bastante expressivo. Esses clientes SAP, eles produzem 77% da cerveja do mundo. Gostaram, né? Então, praticamente todo fornecedor de cerveja no mundo usa soluções da SAP. E a SAP fornece soluções para melhorar a vida das pessoas em 58 países que são membros da ONU. Os nossos clientes produzem 82% dos dispositivos médicos do mundo. Então, assim, é cerveja, é a área de medicina, a área de petróleo, educação, é retail, né? Então, nós temos clientes em vários segmentos de mercado, em várias áreas do mercado. Os clientes SAP produzem 78% da comida do país. Vamos assim. Ótimo. 36 milhões, né, em termos de economia, né, com redução de carbono desde 2008, é o que a gente conseguiu. Nós somos o número 1 em índice de sustentabilidade entre as empresas de software. E 100% das empresas Dow Jones, do índice de sustentabilidade, também são clientes da SAP. 568 mil jovens receberam formação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática. É aquela sigla STEM que vocês conhecem. 100% do ambiente cloud utiliza energias renováveis. Então, isso, mais ou menos esses números para quê? Né? Para que vocês atentem aonde que a gente está e para onde que o mundo está caminhando. Né? Que são áreas interessantes de vocês prestarem atenção para seguirem as suas carreiras. E a SAP convida os estudantes para que, quando vocês forem fazer os seus processos seletivos, vocês considerem a SAP como uma possibilidade de trabalho e serão super bem-vindos. Pois bem, Brasil. Temos 24 anos no Brasil, agora 25 já, né? E eu tenho 23 de SAP. Então, quando eu entrei na SAP, ela tinha 50 colaboradores. A minha turma, nós entramos em 50, significa que a gente dobrou o número de colaboradores que tinha na SAP, tá? Hoje a gente tem um escritório aqui em São Paulo, tem um escritório no Rio de Janeiro, Distrito Federal e tem o Labs em São Leopoldo, que fica a 30 quilômetros de Porto Alegre, né, ali no Rio Grande do Sul, que é onde realmente os códigos são feitos. Aqui é um escritório que tem desenvolvimento, né? Eu trabalho na área de desenvolvimento, mas basicamente é um escritório comercial. Nós temos mais de 400 parceiros aqui no Brasil, 13 mil clientes, 2 milhões de usuários e 2.200 colaboradores. Então, hoje, contando, né, essas 4 localidades, Distrito Federal, o Labs, São Paulo e Rio, nós somos em mais ou menos 2.200 pessoas. Ok? Aqui são alguns dos logos dos nossos clientes. Vocês podem dar uma olhada, acho que a maioria conhecida aí de vocês, só para ilustrar aquilo que eu estava falando, né, dos nossos colaboradores. E que são em várias áreas, né? Assim. Bom, eu tenho uma historinha para contar para vocês e aqui a gente entra realmente no nosso tema, né? Eu queria que vocês imaginassem esta cena, né? E o que efetivamente a pessoa dessa cena sentiu. Então, assim, a gente não vai falar e não vai escrever, mas eu gostaria que vocês pensassem o que essa pessoa sentiu nesta ocasião aqui. Então, é um dia dos namorados, tem um casal numa mesa de um restaurante
e chega um fotógrafo. Na realidade, é uma fotógrafa, né? Então, aqui, o casal sentado, já atualizado, né, gente? Com máscara, devidamente, por conta dessa época que a gente está passando. E aí chegou aqui uma fotógrafa, e aí o que ela fez? Ela falou assim: olha, é Dia dos Namorados, o restaurante oferece para vocês uma foto, né, como recordação desse dia. Então, pensem como que esse casal ele está se sentindo, né, nesse dia, né? Então, uma mesa bonita, um restaurante bonito e vinho, né? Tá tudo assim, um clima romântico propício. Pois bem, a pessoa tira a foto, né? A fotógrafa do restaurante tirou a foto e entrega a foto de presente para o casal. E nessa hora, quando a fotógrafa olha para essa foto, ela fica com uma cara assim surpresa, né? Então, vamos ver por que ela está surpresa. E aí agora, eu vou mostrar para vocês que essa foto não é de brincadeira, essa foto existe. Então a gente tem 2 pessoas numa mesa, no restaurante, e aí esse é o resultado da foto. Agora imagine vocês que esse dia era o dia do pedido de casamento, né, que esse rapaz ou que essa moça estava fazendo para o parceiro, né. E aí essa era a recordação da foto desse dia importante na vida deles. Pensem qual é o sentimento que essa pessoa que recebe essa foto tem. Um segundo para pensar. E aí eu ouso dizer que vocês pensaram que é um sentimento de tristeza. É um sentimento de decepção, um sentimento quando, olha, era um dos dias mais felizes da minha vida, né, o dia do pedido do casamento, aonde a foto que eu tenho não revela toda a importância, né, e o significado desse dia. E aí por que isso aconteceu? Gente, já vou adiantar para vocês que essa sou eu, esse é o meu marido, e vocês não fiquem tão tristes assim, porque não era o dia do pedido de casamento, nós já somos casados há alguns anos, mas esse é o resultado da foto que a gente recebeu. Eu, como vocês podem ver do lado esquerdo, sou a Sueli negra. O meu marido do lado direito é o Jaime, um homem branco. Então ele aparece na foto, eu praticamente não apareço na foto, né. Mas gente, assim, é uma brincadeira, depois do que aconteceu, realmente o fotógrafo ficou desesperado, né. Ele não sabia o que fazer com a tal da história da foto, porque imagina você entregar uma foto onde a mulher não aparece na foto, né. E aí ele pediu mil desculpas, e eu já sabendo que isso ia acontecer, porque o ambiente era escuro, a iluminação estava em cima do meu marido e não em cima de mim. Eu falei para ele: "Vamos ficar tranquila, você vai ficar até o final aqui da noite?" "Vou ficar até o final da noite". "Ok, a gente vai ali na luz, na primeira salinha, a gente tira uma foto depois e você me entrega outra". Então foi assim que a gente resolveu, essa questão da foto. Mas, se tivesse sido real, né, se realmente tivesse acontecido, teria sido muito triste não ter essa foto. E por que eu estou contando isso para vocês? Essa é uma história, que remonta a muito tempo, né, vem a questão das fotos e de qualidade de fotos, se a gente aparece ou não na foto, ela remonta a muito tempo, e tem até um estudo canadense, né, aonde eles estudam a película, né, estudam a qualidade, por que as coisas acontecem dessa maneira. Mas o fato é que isso é papel, né, aquelas fotos instantâneas, e a gente traz então para o nosso ambiente de tecnologia. O que acontece quando eu ou não apareço, ou eu confundo, ou eu troco, uma pessoa com uma característica específica? Aqui no caso é uma pessoa negra, mas nem sempre é assim, né, cada um tem o seu quinhão aí de sabor quando a gente trata de tecnologia, ok? Bom, isto posto, pessoal, o que acontece? A gente vai falar das diversas pessoas, né, que a gente tem, que estão sujeitas a questões semelhantes a essa que eu comecei a contar. Então, o que é diversidade e inclusão?
né? O que é ser uma pessoa diversa neste mundo de tantos vieses inconscientes, né? Muitas vezes, esses próprios vieses são levados para os programas. Então, eu sou diverso, na realidade, somos todos, né? Eu sempre brinco que diversidade e inclusão deveria ser só inclusão, porque não existe uma pessoa igual a outra nesse mundo, né? Todas as pessoas são diferentes, então já somos diversas por definição. E o viés inconsciente é aquilo que eu não sei, né, que eu tenho, mas eu tenho, né? E todo mundo tem, e tudo bem, nós não somos culpados por isso, ok? O que acontece é que quando a gente coloca um preconceito que a gente tem, também conhecido com esse nome bonitinho, né, de viés inconsciente, tá? Em ação, ele vira discriminação, e aí é o problema, né? O preconceito em ação discrimina uma pessoa. Porque enquanto ele é só preconceito, a gente sempre tem uma ideia preconcebida de alguma coisa, né? Mas ele não faz nenhum mal, né? O que faz o mal é a discriminação. Então é isso que a gente tem que trabalhar para não ter, né? E o que é incluir uma pessoa diversa? Incluir uma pessoa diversa existe uma frase, uma brincadeira que as pessoas falam que incluir uma pessoa diversa, diversidade é você chamar alguém para o baile, né? E inclusão é você convidar essa pessoa para dançar. Assim, eu estar lá no baile não significa que eu tenho oportunidade de dançar. Quando eu estou dançando, eu estou incluída realmente naquele grupo. Então, é essa que são as definições assim de diversidade, de inclusão e o que a gente trata, a gente vai chegar lá nos nossos algoritmos. Que é o quê? Né? Se os microfones estivessem abertos, eu já ia perguntar para vocês darem a definição de algoritmo, porque efetivamente estamos todos habilitados, né, a saber o que é o algoritmo. Mas caso a gente não esteja, né, com a coisa tão fresquinha na cabeça, a gente lembra que algoritmo ele está na nossa vida toda, não está só em tecnologia. A gente que acha que o negócio é só na nossa área, né? Mas não é verdade. Algoritmo é uma sequência, né, ordenada, finita e ordenada de passos, de regras, com um esquema de processamento que permite a realização de uma tarefa, né, que a gente vai resolver um problema. Então, por exemplo, levantei de manhã, qual é a primeira coisa que eu faço? Abro o olho, né? Abri o olho, levanto, sento na cama, coloco o meu sapato, dou alguns passos, vou até o banheiro, pego a escova, coloco o creme dental, escovo os dentes. Então, assim, essa sequência de passos e de regras é um algoritmo. Da mesma maneira, quando eu saio, abro a porta, aperto o elevador, desço, pego o carro e vou para o meu trabalho, enfim, uma outra sequência de passos. Então, um outro algoritmo. O que eu quero, na realidade, é resolver um problema, que pode ser em números ou não. E eu quero, então, realizar essa tarefa. Então, aonde é que está o problema, Sueli? Porque se o algoritmo está em toda a nossa vida, não deveria ter problema algum, certo? Então, eu vou contar alguns casos para vocês. Por exemplo, quando você coloca no Google, gente, hoje eu não testei, tá? Mas vocês podem testar, porque normalmente um pouco antes de eu falar, eu acabo testando para ver se mudou alguma coisa. Eu não testei, mas, por exemplo, quando você coloca, né, num site de busca, e o mais comumente que eu uso pelo menos é o Google, eu coloco criança, trança bonita, só vem trança de mulheres loiras de cabelos lisos. Não aparece trança bonita de uma mulher negra de cabelo crespo. Quando eu coloco mulher bonita, também só vem mulher loira de cabelo liso. E aí vocês podem fazer várias combinações. Criança bonita, criança e arma. Quando você coloca criança e arma, só vem meninos negros. Então você fala assim, gente, mas será que toda arma e criança que tem uma relação é negra? Será que todo mundo que eu coloco, toda trança que existe, que seja bonita, é loira, né? Então, é isso que acontece.
quem concebeu esse programa não estava fazendo deliberadamente ou propositalmente uma discriminação, tá? Mas pelo uso e pelas buscas, né, que a gente tem hoje, isso pode acontecer. Né? Eu tenho lá a inteligência artificial que vai aprendendo, mas ele aprende a partir de uma base que eu informo e eu informei uma base que é o que eu tenho como padrão. Né? Existe também um caso muito famoso que também fizeram uma busca por homem negro e aí a resposta foi um macaco, né? Um gorila, na realidade. Então, esse caso ficou famoso e tudo isso o Google correu e resolveu rapidamente. Então, deu, né, uma repercussão muito grande, aonde a máquina confundiu um homem negro, dizendo que aquele homem negro era um gorila. Né? Porque os contornos, as feições, ou seja, ele aprendeu, né, por proximidade que seria, então, um animal e não um homem. Isso não acontece só com negros. Assim, os meus maiores exemplos hoje são de negros, porque eu sou líder de diversidade e inclusão da rede que trata a questão racial. Então, esses exemplos eles estão mais fresquinhos, mas não é só com relação a negro que isso acontece. Por exemplo, os orientais, quando eles vão fazer um reconhecimento facial para fazer um passaporte, por exemplo, né? Então, a máquina hoje que tira a foto fala para eles assim, abra os olhos. E isso é um viés inconsciente, é uma bias, porque ele está com o olho aberto, certo? Ele só tem um olhinho, sim. Eles estão perguntando se eu vou colocar o QR Code da presença. Sim, ele está aqui e eu vou colocar para vocês. Então, assim, resumindo, a gente tem vários casos onde o algoritmo de busca me retorna uma resposta não apropriada. Né? E isso impacta diretamente naquilo que eu falei de diversidade e inclusão, porque causa, além de um erro, né, ele causa também outras questões, né? No mínimo um mal-estar aí. Bom, e aí eu tenho mais historinha para contar para vocês. Né? Quando a gente está falando só de gorila, trança, como a gente não trabalha com isso, passa a ser uma coisa não tão importante. Né? A gente está fazendo um teste aqui, brincando e vendo como é que o sistema se comporta. Mas a coisa vai complicando. Um dos exemplos que a gente tem, por exemplo, foi feito um software desenvolvido para contar pessoas em passeata, né, na Argentina. Essa foto não é da Argentina exatamente, mas foi feito um software argentino. Obrigada, Gina. Então, vamos contar pessoas que estão numa passeata, ok? Vocês sabem que aqui no Brasil, como é que a gente conta o número de pessoas que estão na Paulista quando tem alguma manifestação? Cada órgão e cada instituto dá um número. Então, a gente, cidadão, fala assim, peraí, quem é que está certo? Né? Então, desenvolveram um software que, em princípio, é excelente. A gente vai contar pessoas, né? Ok. Só que aí, o que aconteceu? Um dia choveu e as pessoas foram de guarda-chuva. Acontece que o software ele não conta guarda-chuva, ele conta pessoas. Então, não funcionou. Alguma coisa esse desenvolvedor não pensou e aí o software não funciona. E aí eu vou colocando assim um pouquinho mais de pimenta nessa questão. Se eu uso esse software para contar pessoas e eu informo esse dado, e aí entra um pouco de analytics na coisa, né? Hoje em dia é tão importante e cada vez mais importante a análise de dados. Se eu conto e informo um número, ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu posso contar e usar, como eu fotografo essas pessoas, eu posso usar esse dado de uma maneira inapropriada. Então, eu sou de um partido A, né, e eu sei que aquela pessoa, ou 10 pessoas do partido B, estão nesta passeata. E se eu vendo esse dado, eu começo a ter um problema de compliance, certo?
porque eu tenho que contar dados, eu não tenho que informar quais são as pessoas que estão nessa passeata. Né? Então, assim, existem complicações grandes quando se trata de algoritmo. E elas são de diversas naturezas. Uma delas é contar aquilo que eu me disponho a contar de uma maneira real e verdadeira, e o outro é o uso desta informação, né, que pode ser apropriada ou não. Um outro caso é o caso de DNA. Existe alguns institutos, né, algumas empresas que fazem, e aqui no Brasil não faz isso, né, se você quiser fazer uma análise do seu DNA, você tem que mandar para fora, e aí você manda a sua amostra, né, de saliva, por exemplo, e manda para o tipo, que legal, vou saber a minha origem, de onde que eu vim? Será que eu tenho um pouquinho de português, um pouquinho de espanhol? Será que eu vim lá da Croácia? Ou, enfim, né? Qual é a minha origem? E não é minha origem assim, meu avô, minha avó, né? Isso eu consigo saber sem fazer exame de DNA. Mas aí você sabe realmente a sua origem de muitos e muitos anos atrás. Então, você manda para esse local e eles fazem um teste e devolvem para você. O site, inclusive, é MyHeritage, né? É super bacana. Tem até as músicas dos locais aonde você tem origem, né? Que legal, que ótimo. Então, eu mandei a minha amostra e eles me devolveram a informação que eu solicitei. Legal? Legal. Porém, se esse dado for usado de uma maneira ilegal até, né, não apropriada, eu posso pegar esse conjunto de informações e a Sueli tem lá um DNA X, no caso eu tenho, né, XX, né, que tem a tendência, ou histórica, por exemplo, ou só a tendência a ter uma doença cardíaca. Né? E eu enquanto empresa, eu vendo essa informação para uma empresa de seguro, por exemplo, né? Para um plano de saúde. Então, assim, não é só pensar diversidade pela diversidade. Eu posso mandar um grupo de pessoas, falar assim, uma cidade inteira tem a tendência de ter, né, X doença, uma doença de rim, doença de fígado. E aí o que vai acontecer com a gente? Né? A gente não vai conseguir o plano de saúde. A gente não vai conseguir fazer alguns exames, por exemplo, porque a informação tratada de uma maneira não compliance acaba causando um estrago muito grande. Existem países, pessoal, que o pessoal não faz esses exames de DNA, mas de jeito nenhum. Porque eles acham que em algum momento você vai usar na medicina de uma maneira ilegal, né? Bom, eu já fiz, tá? Então, assim, espero que ninguém use para nenhuma informação além daquelas que me mandaram. Assim, você, por esses sites você encontra familiares e tem várias utilidades aí, né? Mas quem que faz isso? MyMyHeritage. Eu conheço. Então, exatamente. Tem vários, tem mais de um. Esse foi o que eu usei, mas tem mais de um. Então, a gente tem sempre que pensar o seguinte: eu tenho um caso que é pequenininho, ele começa como uma brincadeira, né, de uma consulta no Google, inofensiva. Esse dado é guardado e qual é a utilização desse dado depois? Primeiro, ele não pode me devolver alguma coisa que seja discriminatória, não inclusiva, e ele não pode ser usado com a finalidade outra que não aquela que ele se destina. Isso tudo, gente, é uma cadeia que quem desenvolve hoje, quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha na área de TI, tem que se preocupar. E, obviamente, cada uma dessas fases, a gente tem um monte de profissões para a gente escolher, tá bom? Então, são coisas novas que a gente não pensava antes, mas que vocês podem vir a pesquisar e trabalhar aí no futuro próximo, ok? Bom, e aí a gente tem um caso que é meio que assim um auge daquilo que o ser humano é capaz de fazer quando ele não pensa diversidade, quando ele não tem um bom desenho de sistema, quando ele não tem um algoritmo livre de vieses. Não sei se vocês viram recentemente, né? Foi descontinuado, então a Microsoft
tinha um software, a Microsoft a Microsoft ou a Amazon, agora eu estou confundindo. Acho que é a Amazon. Tinha um software que ela vendeu para o governo americano, né, e eles estavam usando para identificar pessoas e selecionar quem era criminoso, né? Quem eu vou prender. Agora imagine você um algoritmo prendendo uma pessoa errada. Uma não, várias, né? Ou um algoritmo definindo que por causa da sua cor de pele você tem mais chance de ser criminoso do que alguém que tem uma pele mais clara. É isso que ele faz. Então, assim, ele analisa o seu rosto, ele analisa as suas características e ele determina se você vai ser preso ou não. Né? Uma coisa é consultar o Google, gente, trança bonita. A outra coisa é mandar alguém para cadeia. Então, assim, o grau de responsabilidade de quem está fazendo isso é muito alto. E a gente precisa prestar atenção, a gente precisa, exatamente, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo com muita responsabilidade, né? Porque a gente tem um poder, assim, absurdo nas mãos de decidir a vida de alguma pessoa. E não só decidir se ela vai presa. Dependendo do estado, nos Estados Unidos, tem pena de morte. Você define se essa pessoa vai ser morta ou não, né? Por assim, imagine se essa pessoa é aquela que a foto, o Google confundiu, né? Que não era um homem, mas disse que era um macaco. Então, assim, e se ele confunde aqui? Não dá para confundir, né? Não pode confundir. A gente precisa estar mais atento e a gente precisa fazer efetivamente esses filtros de uma maneira mais consciente. Ou sósias, aí fica mais difícil. Sósia, gêmeos, tem uma análise importante para a gente fazer. Então, como é que a gente sai dessa? Olha, que legal que somos todos maquinzistas. Eu estou mega feliz com isso, né? Porque a saída, gente, é educação. E aí não é só a educação formal, a educação ética, né? A gente precisa ter ética. A gente precisa ter compliance, a gente precisa verificar se aquilo que a gente está fazendo está de acordo com as normas ou não. E a gente precisa treinar, porque é treinando, e é diferente eu ter uma educação de eu fazer um treinamento. Né? Porque treinando eu estou experienciando, eu estou vivenciando aquilo que eu me eduquei. Então, é como se assim, eu estivesse aprendendo e apreendendo. Né? Então, assim, uma coisa é alguém chega e eu posso falar hoje para vocês aqui, vocês vão guardar, obviamente, boa parte da informação, principalmente a foto dos namorados, tenho certeza que nunca ninguém vai esquecer, né? O que é algoritmo também não. E aí vocês vão guardar. Então, assim, vocês estão se educando, se autoeducando e se educando comigo. Bacana. Mas se eu não treinar, se eu não vivenciar, eu não apreendo esses conceitos para sempre. Os mais fáceis, sim, né? Os mais simples, sim. Mas a gente está falando de coisas complexas. Então, eu preciso treinar, né? Eu preciso experimentar. Eu preciso estar próximo das empresas onde eu tenho chance, né, de exercitar aquilo que eu aprendi na universidade. Né? E isso para a vida toda, não só na universidade, eu vou aprender, vou me educar em vários outros locais, né? E sempre com ética, porque ética e respeito é a base também da nossa sociedade. Eu não posso sair aí pegando o DNA e usando da maneira que eu quiser para fazer, por exemplo, uma vacina e testar em humanos sem autorização. Né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser ético, eu tenho que também fazer a coisa da maneira como nós acordamos que deve ser feito, que a sociedade acordou que deve ser feito, tá? Então, eu acho que não existe uma saída diferente desta, porque quando você não tem conhecimento, quando você é ignorante, assim, né? São os resultados que a gente tem visto por aí em termos de algoritmo, de discriminação, de preconceito e de falta de inclusão. Em suma, sim, falta de respeito, né? É o que acontece entre os humanos. Bom, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, né, ilustrando como é que eu poderia falar de várias áreas dentro da SAP,
e fazer esse link, né? Porque estou falando, embora são exemplos reais, né? Ainda está distante de software, né? Distante daquilo que eu faço lá dentro da SAP. A área que eu trabalho é uma área de recursos humanos, quer dizer, uma área de tecnologia, desenvolvimento de produtos, soluções para recursos humanos. Então, assim, vou lá na Petrobras, quem compra o produto que eu desenvolvi é a área de recursos humanos da Petrobras. Ou vou lá no Bradesco, quem compra as soluções do Bradesco, né, dos nossos clientes de banco, Itaú, enfim, é a área de recursos humanos. Então, eu vou dar um exemplo dessa área que é aqui o trabalho. Então, do recrutamento de uma pessoa. Fiquem ligados, gente, recrutamento, coisa importante para quem quer entrar no mercado de trabalho. Então, do recrutamento à demissão, eu tenho uma solução, né, que vai apoiar o gestor e esta solução, ela pensa diversidade e inclusão, tá? Então, assim, à luz da diversidade e inclusão, o meu produto, ele está atento em todas as fases para que eu possa recrutar alguém livre de bias, livre de preconceito. Eu posso demitir alguém livre de preconceito. Então, o que acontece efetivamente? Quando eu vou postar uma vaga, LinkedIn, né? Todo mundo está lá colocando sua vaga. Ah, ofereço isso, contrato aquilo, você quer ser trainee não sei aonde, você é pessoa com deficiência, ou você não tem nada de diversidade, você é um profissional, quer dizer, tem todas as vagas. Se eu colocar contrato engenheiro, gente, já foi testado e aprovado, não sou eu que estou falando, mas as pesquisas dizem que uma mulher não se candidata. Aí você fala assim, Sueli, que coisa mais simples, né? Não é possível. Coloquei lá, engenheiro, então tudo é engenheiro, mas para uma mulher, o engenheiro é um homem. Então ela não vai se candidatar a essa vaga. Então eu, que sou empresa, e estou tentando contratar qualquer pessoa, homem, mulher, LGBT, pessoa com deficiência, não sei o quê, eu tenho que colocar contrato pessoa da área de engenharia. Gente, é uma questão de português, semântica pura. Mas aí eu dou chance para que mais pessoas se candidatem e eu tenho um público muito maior para poder fazer as minhas escolhas. Uma outra coisa que esse algoritmo tem que prestar atenção e esse software controla é se essa pessoa, por exemplo, ele faz uma busca salarial e te informa se você está acima ou abaixo do mercado. Né? Isso é um dado interno, porque ninguém publica. Olha, contrato pessoa da área de engenharia e pago 10 mil reais. Seria ótimo, né? Que a gente já saberia se vai se candidatar ou não. Não coloca isso. Mas a informação interna que eu, como gestor, tenho é essa comparação. Né? Ele faz uma busca e ele compara o salário se eu estou acima ou abaixo. E ele fala, olha, esse salário está muito fora do mercado, ou está muito ok, e você deixa o salário lá, a sua oferta. Uma outra coisa é em relação ao idioma. Então, ele também diz se você deve ou não colocar o idioma na sua publicação, né, na sua vaga. E qual idioma, enfim. E como é que as outras empresas também se comportam. Então, assim, tem uma série de dados que esse software já controla na sua publicação, para que você não erre ou que você tenha mais chance de que pessoas diversas se candidatem. Bom, ok. Vou lá, contratei a pessoa, ela entrou. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que garantir que ela tem os treinamentos adequados para a carreira dela ser ascendente. Então, ele também olha se essa pessoa está sendo treinada, né, de uma maneira consistente. Depois, se eu não estou discriminando, olha, eu só vou dar o treinamento para a pessoa X, ou só vou dar o treinamento para a pessoa Y. Então, ele acompanha esse treinamento. Carreira e sucessão. Então, assim, será que eu estou formando pessoas que, no caso de sair o gerente, eu já tenho uma pessoa formada para ocupar essa vaga? E eu estou dando chance para todo mundo? Estou dando chance para as mulheres, para os homens, para as pessoas com deficiência, estou dando chance para as pessoas que são de gerações diferentes. Então, ele acompanha tudo isso para o gestor. Então, legal, beleza, todo mundo está tendo chance. Benefícios, né? Quais são os tipos de benefícios que as pessoas têm. E aí ele, por exemplo, mentoria,
né? É um software que controla também você. Ah, mas mentoria é uma coisa que eu só posso fazer aqui no meu país. Não, nesse caso, não. Você pode fazer uma mentoria com alguém lá da Singapura, né, da Austrália, porque eu não tenho mais barreira. Eu tenho uma solução, essa solução permite com que eu faça um cadastro de acordo com aquilo que eu busco. Ah, eu gostaria de fazer uma mentoria com alguém que fala inglês, com alguém que tem habilidade com liderança. Eu também quero que essa pessoa conheça um pouco de diversidade e inclusão. Quero que a parte técnica seja front-end. Ok. E aí, uma outra pessoa, que é um mentor, ele também fez um cadastro nessa mesma ferramenta. Essa ferramenta faz um match e te apresenta, né, o resultado desse cruzamento entre mentor e mentorado. E aí você escolhe, eu quero na América Latina, eu quero na Europa, eu quero na América do Sul, do Norte, desculpa. E aí você escolhe. Então, assim, essa barreira física do distanciamento, a gente não tem mais. E quem possibilita isso é a tecnologia. Quem derruba essas barreiras é a tecnologia, que foi feita por alguém que, quando estava desenhando, já pensou nessa questão da diversidade, já pensou nessa questão da inclusão. E já fez um algoritmo livre de discriminação. E aí eu preciso acompanhar, gente, até o final. Então, tem a demissão, ou a pessoa pediu para sair, né? Pediu para sair ou saíram com ela, né? Então, assim, o que acontece? Bom, pode ser que essa pessoa saiu porque encontrou uma oportunidade melhor. Que ótimo, né? Seja feliz. Porém, será que eu estou demitindo só as mulheres? Que tipo de análise de dados eu faço dessa demissão? Ou será que eu demito todo mundo que é da cidade X? Então, assim, o que acontece? A demissão também tem que ser analisada, né, aos olhos da diversidade e da inclusão. E se eu estou demitindo só mulheres, ou se eu estou demitindo só pessoas da cidade X, por que eu estou fazendo isso? Né? Alguém vai ter que analisar. Mas se o dado não for um dado fidedigno, né, é, eu vou ter um problema. Né? Eu não vou ter uma situação favorável a essa empresa. Porque assim, o que a gente quer no fundo, no fundo, no fundo? Né? Você fala assim, gente, Sueli, mas essa história de diversidade e inclusão virou moda. Né? Essa história, vamos contratar só negro, vamos contratar só pessoa com deficiência. Bom, pessoa com deficiência é lei, tá, gente? Então tem um percentual mesmo que tem que contratar. Mas as outras, né, diversidades aí não são. Então, o que eu faço, né? Por que existe isso, né? Por que a gente está tratando isso e por que a tecnologia tem que se preocupar tanto com isso? Pessoal, é o seguinte: quanto mais diversas pessoas eu tiver dentro da minha empresa, já está também, né, as pesquisas dizem, já está provado que eu tenho melhores produtos, eu tenho melhores soluções. As pessoas estão mais felizes e elas trabalham mais felizes quando a gente tem diversidade. Então, tem um ganho do recurso humano, né, das pessoas, eu tenho um ganho também de negócio. E tudo bem, entendeu? Assim, não tem problema nenhum. Você fala assim, mas escuta, mas eu achei que fosse pelas pessoas, e a empresa não, só está fazendo marketing com diversidade e inclusão. Não, gente, que bom que ela está fazendo marketing com diversidade e inclusão, porque se ela não fizer marketing, sabe o que acontece? Ela acaba, né? Ela acaba. E se ela acabar, acabamos nós. A gente não tem mais emprego. Então, assim, só diversidade e inclusão não mantém uma empresa, eu concordo. Mas é a diversidade e inclusão aliada a boas soluções que vai chegar a perpetuar uma empresa. Perpetuando a empresa, eu tenho meu emprego para sempre. Principalmente porque a gente fez McKinsey e nós somos todos muito competentes, certo? Então, a gente precisa, por humanidade, por respeito aos cidadãos, tratar essa questão, mas a gente também precisa porque é bom para os negócios. Então, significa que
Quanto mais diversidade e inclusão, eu vou aumentar, eu vou tornar o meu ambiente mais bacana para trabalhar, eu vou aumentar também o meu faturamento. E outra, eu aumento a capacidade de consumo. Porque eu preciso que essa população também compre. Mas como é que eu vou vender para ela se eu não sei o que ela precisa? Então, assim, voltando lá ao exemplo do cabelo, né? Não adianta eu fazer só shampoo para cabelo loiro e liso. Quem tem crespo, cacheado, vai consumir o quê? Essa população não está sendo atendida. Né? Por quê? Porque eu também não tenho alguém que saiba produzir uma solução para ela. Então, é a mesma coisa da tecnologia. Então, eu preciso produzir sistemas que atendam os meus clientes. Mas para poder atender meu cliente, quem trabalha no desenvolvimento tem que saber como é que é o meu cliente. Né? Tem uma história que também é bem interessante, que são dos potes de água. Né? Então, num determinado povoado, acabaram, as mulheres tinham a questão de, assim, as mulheres iam, não, tinha uma reunião onde os homens reclamaram porque os potes de água estavam quebrados, né, e faltava água nas casas. Então, a prefeitura lá do povoado decidiu dar potes maiores para essas famílias, porque falou assim, olha, se quebrar os potes e a água acaba rápido, enfim, a gente precisa dar potes maiores para vocês. E aí, passado um tempo, o que aconteceu? Eles voltaram lá reclamando. Falou assim, olha, não está funcionando, a água continua faltando. Não, mas escuta, mas a gente deu poste maior, que antes durava, sei lá, 3 dias, hoje a água deveria durar 6 dias, uma semana. Não, mas não está funcionando. Mas por quê? Porque as mulheres não conseguem carregar os potes. Então, assim, se eu tivesse ouvido, né, as mulheres, que são as pessoas que vão buscar a água, eu teria sabido que era para dar um pote do mesmo tamanho. E era só para tirar as rachaduras do pote, mas não para trocar o pote e aumentá-lo de tamanho. Porque uma mulher não consegue carregar o pote maior. Então, assim, nada sobre nós sem nós. Não dá para fazer um produto para cabelo cacheado se eu não sei qual é a necessidade de quem tem cabelo cacheado. Então, eu não posso fazer da tecnologia da informação um bom produto para atender uma empresa, por exemplo, de mineração, se eu não fui lá ouvir o que a empresa de mineração precisa. Então, eu tenho que ouvir o que eles precisam. Né? E eu tenho que respeitar a diversidade que existe nas empresas de mineração, que com certeza eu vou ter um produto bem melhor. Ok? Bom, e para a gente ir caminhando assim para nossos finalmente, eu queria contar para vocês o que é o algoritmo da vida. Né? O algoritmo da vida é uma solução que, até antes dessa pandemia, né, a SAP sempre se preocupou muito com a saúde mental dos seus colaboradores e a saúde mental da população em geral. Né? E aí teve uma onda de jovens, né, que se suicidaram, enfim, e a gente ficou bastante tocada, vocês devem ter visto isso na mídia, e falou assim, olha, juntaram algumas empresas, né, empresas de marketing, empresas de tecnologia, empresas nacionais, enfim, falaram, ó, a gente precisa apoiar de alguma maneira, através das nossas soluções, né, algo que ajude as pessoas a não cometerem suicídio, né, que é as pessoas a ficarem vivas. E aí chegou-se a esse algoritmo da vida, que é uma solução desenvolvida com inteligência artificial. A solução que eu falei para vocês antes, né, que é a solução de recursos humanos, ela tem, em uma parte dela, no início do processo, ela também traz inteligência artificial, que é essa questão das vagas, né, do inglês e do posting das vagas, enfim, também tem uma parte ali que é feita com inteligência artificial. O algoritmo da vida também é isso. O que ele faz? Ele teve todo um estudo, obviamente não foram só pessoas de tecnologia, envolveram, né, psicólogos e tudo mais,
E eles fazem o seguinte, eles deixam ele habilitado no Twitter e ele vai varrendo as postagens do Twitter, procurando palavras que deem indícios, né, que as pessoas estão, assim, prestes, né, a cometerem suicídio, né, que são palavras de desespero, palavras, né, enfim, eu não sei exatamente qual é a lista das palavras que o sistema fica procurando, mas enfim, ele faz uma busca e através dessas palavras tem toda uma análise, porque não é você postar e falar assim, ah, gente, hoje eu estou muito triste, quero morrer. Não, ele não vai fazer nada com as pessoas que postam isso. Mas, assim, é uma combinação e é por um determinado período. Enfim, então eles fazem esse mapeamento desses dados, né? E, claro, a gente não sabe quais são essas pessoas, né? Ninguém manda uma listinha para a SAP dizendo, olha, são essas pessoas assim, assim, assim. Mas a SAP tem um tratamento, né, todo, e o Twitter também, né, com confidencialidade e tudo mais, e essas pessoas que têm essas características, depois de analisados, elas são encaminhadas para o CVV, né, e o CVV também, de uma maneira sigilosa e tudo mais, né, assim, entra em contato com essas pessoas, e até onde eu soube, já tinham, acho que, porque é novo, tá, gente, isso não é uma coisa antiga, não, já tinha, acho que aproximadamente 300 pessoas, se eu não me engano, que já tinham sido salvas, né? Então, assim, só para deixar para vocês uma coisa bacana, que o algoritmo, ele não traz só tristeza, né? Assim, no sentido de que, eu vou fazer coisas ruins e a pessoa vai ser presa e tá errado. Não, tem coisas que a gente faz, né, trabalhando com o algoritmo, que é o contrário, né? Que é para preservar a vida, que é para dar soluções para pessoas e para as empresas de uma maneira super, mega produtiva, né? Então, a gente tem que ter em mente todo esse aspecto, né, e esse espectro, né? Onde eu lido desde o indivíduo, numa coisa muito simples e pequena, até esse indivíduo com relação à vida e morte, mas também soluções empresariais, onde eu tenho muito a contribuir com coisas bacanas em todas as áreas, gente. Não tem área hoje em dia que eu não tenha diversidade, inclusão e tecnologia, né? Você pode falar em medicina, você pode falar em engenharia, você pode falar na área de direito, todas elas, e cada vez mais as pessoas precisam conhecer tecnologia. Não estou falando que todo mundo vai sair sendo desenvolvedor, tá? Né? O programador, enfim. Pode ser também técnico de empatia de robô, né? Que é uma profissão nova que você tem que trabalhar um robozinho para ser empático, né? Como é que ele vai responder e tal. Então, existem profissões novas, é verdade. Você pode ser contratado qualquer dia para ser um técnico de empatia de robô. Ok, né? Tem várias profissões novas que vocês precisam prestar atenção. Mas tem, usando sempre com a ética e o compliance, também alguma coisa que a gente precisa estar atentos, né? Gente, possibilidades em todos os ramos, em todas as áreas. E que bom que a SAP trabalha com essas várias tecnologias dentro dessa gama de possibilidades que a gente gostaria. Meu e-mail está o e-mail do UOL e no da SAP. Mas é fácil, ó, o da SAP é sueli.nascimento@sap.com. Tá? Eu acabei colocando aí um e-mail diferente. Aqui é ainda o QR Code da SAP, o mesmo que eu coloquei no início para vocês. Tá? Então, vocês podem se cadastrar lá, deixar o currículo de vocês. Mandar eu não sei, mas eu acho que a gente consegue mandar esse link para eles? Deixar no chat, não consegue consultar e usá-lo? Tá Então, todo mundo aí pelo celular. você pode me passar o material e eu encaminho para a lista de e-mails que eu tenho Ah, cadastrado tá na ótimo. palestra. Tá bom? Combinado. Eu faço isso sim. E agora, pessoal, eu vou colocar, né, o QR Code, que é o da presença de vocês. Então, por favor, né, assim, a gente tem acho que 3 minutos. Eu fui acompanhando mais ou menos o chat aqui, né? E aí eu vi que tinham bastante comentários, não tinham perguntas, eu não percebi. Mas
3 minutinhos aí, vocês fiquem à vontade. Então, próximo, presença. Eu sei que isso é muito valioso, gente. Então, por favor, Professora, pois não. professora, gostaria de agradecer muito a sua fala, dizer que todos nós no Mackenzie estamos preocupados com isso, principalmente com racismo estrutural. O professor Silvio, da Escola de Direito, tem debatido muito a respeito sobre isso, escreveu livros e entrevistas ao Roda Viva e tudo mais. E Silvio essa é uma Almeida. preocupação nossa, principalmente dentro da Faculdade de Computação e Informática, para que tenhamos um ambiente salutar para todos, independente de qualquer opção, independente de qualquer outra coisa. Um lance importante, assim como você, mackenzista, sabe que das nossas valiosas aulas de ética, então isso é replicado em todas as demais disciplinas, né? Justamente para que tenhamos um ambiente saudável, para que Saudável. esse aluno chegue saudável ao mercado de trabalho e passe a ser uma influência positiva. Então, muitíssimo obrigado pela sua fala, muitíssimo obrigado pelo seu tempo também. Não, sou eu que agradeço e eu espero